com conteúdo de vetores, certo? Mas antes disso, né, vocês devem estar perguntando, porque anteriormente eu disse que o y, né, é uma variável livre, certo? Por que ele é considerado uma variável livre lá naquele cálculo em si, né? Podemos dizer que pelo método de escalonamento, né, que o y, né, não teve o que, né? Um pivoteamento, né, que ele não teve pivô em sua linha, né? O seu pivô era nulo. Então, quando a gente tem isso daí, né, que é pelo método de escalonamento, quando nessa linha, no caso aqui, o y, né, o y ele não apresentar um pivô, ele é considerado aí como uma variável livre, certo? Ele não tem um pivoteamento, né, na sua linha aí. Perfeito? Então vamos lá. O que será, né? O que será que é vetores? Né? Vocês já viram vetores, né, na parte de física, certo? A gente vai entrar um pouco com vetores aí, um vetor, né, um vetor matricial, certo? Com a álgebra linear, que é onde a gente vai trabalhar aí com vetores aí, com matrizes, certo? Principalmente uma matriz do tipo coluna, que vai, né, funcionar da seguinte forma, que é onde a gente tem um vetor, certo? Um vetor matricial aí de uma matriz coluna, que é onde vai ser x, y e z, certo? A representação aí de um vetor através de uma matriz coluna. Então, beleza, né? Vetores aqui vamos introduzir, né? São segmentos de retas utilizados o quê? Para representar alguma grandeza vetorial, né? Estamos cansados de ver isso daí, né? Vocês estão cansados, quer dizer. Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta o quê? Um módulo, pessoal. Quando a gente recordando essas partes principais, né, de vetores, quando a gente fala em módulo, isso significa o quê? Que é o tamanho do nosso vetor, certo? Então isso aqui, né, é o módulo do vetor. Então, módulo do vetor nada mais que o tamanho deste vetor. E todo vetor, né, que é um segmento de reta orientado, possui o que? Uma direção, certo? E um sentido. E os vetores são utilizados aí para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecemos o seu valor numérico e a direção em que atuam, certo? Ele pode atuar, né? A direção ela pode ser o que? Na horizontal, né, e vertical, bem como seu sentido, né, para cima, né, e para baixo aí. Então, perfeito, né? Vetores, né? Posição, velocidade, aceleração, né? Força, quantidade de movimento, né? São exemplos aí de grandezas, né, vetoriais, certo? Então, por exemplo, aí, se quisermos saber a posição de algum local, não é necessário que se aponte para uma direção. Neste caso, o sentido do movimento é dado pela ponta, né, ponta do dedo aí. Então, aqui temos dois segmentos de reta, né, representados aqui, né, por duas setas que representam um vetor, certo? Tem direção, módulo e sentido, né? Aqui a gente tem um sentido, né, para cima, aqui a gente tem um sentido, né, para cima, né, e para baixo aí. Então, beleza, existem alguns tipos de grandezas, pessoal, né? Tudo que pode ser medido é considerado como o quê? Uma grandeza aí, né? Massa, velocidade, aceleração, força, energia, são algumas das inúmeras grandezas físicas, certo? São classificadas em dois grupos, né? Como as grandezas escalares e as grandezas vetoriais aí. Mas o que seriam essas grandezas vetoriais e escalares? Né, o escalar, né, é o simples, né, é o tipo de grandeza que é definida apenas a partir da informação do seu valor numérico, né, o seu módulo, certo? Então, seguido aí de uma unidade de medida, massa, temperatura. Então, no caso aqui eu tenho o quê? 26 graus Celsius, certo? A gente tem um número, um valor numérico e seguida de uma unidade de medida. Isso é uma grandeza escalar, certo? 2 quilogramas, certo? Uma parte numérica e logo após uma parte o quê? Né? Aqui o módulo, né? O numérico, o valor desse aqui e seguida sobre a sua unidade de medida. Então isso daqui são o quê?
né, são grandezas escalares, certo? Esses são tipos de grandeza. E as velocidades, né, e as vetoriais, né, que possuem o que? Além do valor numérico, né, que é o tamanho, né, o módulo, né, o valor, direção e sentido, né, a gente tem aqui como a força, certo? Velocidade e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais, não que nada mais o que precisam de mais informações, né, para se tornar aí, vamos dizer, verídicos. A gente tem uma força igual a massa e a aceleração. Então ela precisa de outras duas informações para a gente conseguir encontrar, né, um espaço, não, uma grandeza do tipo vetorial aí. Então, beleza. Então, repara o que ao dizer que a temperatura ambiente é 25 graus, então aqui já podemos dizer o que é uma parte numérica, né, um módulo, né, o valor numérico, né, precedido de uma unidade de medida. Então, a informação é totalmente transmitida, né? Então, a gente fala 25 graus, então se foi transmitido, né, totalmente essa informação. Então, isso não há necessidade de algum complemento. Certo? Então, se ela não tem necessidade, podemos dizer que é uma grandeza escalar. Certo? Então, contudo, se dissermos que uma força de 150 N foi aplicada sobre um corpo qualquer, precisamos informar o que é a direção de aplicação dessa força, se ela é horizontal, vertical, diagonal e seu sentido, né? Se ela é para a direita, para a esquerda, para cima, né? E etc. Aí. Então aqui quando a gente precisa de mais informações, certo? Então isso aqui a gente trabalha com espaço, né? Espaço não, uma grandeza do tipo vetorial. Então os vetores representam as grandezas vetoriais, indicam o seu módulo, direção e sentido. Então quando a gente fala em vetores, né, os vetores possuem o que? Um módulo, né, que é o seu tamanho, né, seu valor numérico, né, possui uma direção, certo? E possui um sentido. Então, beleza, né? O módulo é o valor numérico do vetor seguido da unidade de medida, né? Define a grandeza vetorial. A direção, o que é a direção? É a reta onde o vetor está localizado, né? E as direções possíveis são o que? Diagonal, horizontal ou vertical. Então, a direção assume três posições, né? Ou ela vai assumir diagonal, horizontal ou vertical aí. Mas aí, o que se trata em sentido, né? O sentido, ele trata-se de para onde o vetor atua de acordo com a sua direção, certo? Assim, o sentido pode ser para a direita, né? Pode assumir aí o sentido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o leste, para o norte e entre outros, né? outras direções aí. Então o vetor a seguir aqui é representante uma força que atua que é na horizontal, né, para a direita e que possui módulo 50 newtons. Então o valor numérico desse, né, desse vetor, ele é o que, né? Ele é 50 newtons, que possui o que? Uma direção que está o que? A direção ela pode assumir o que, né, diagonal, horizontal, vertical, né? A sua direção está na horizontal e tem um sentido, né? Ele está o que, né, para a direita aí. Então, beleza. Para a gente desenhar um vetor, então é necessário perceber que a sua representação deve ler em conta o seu tamanho, né? Levar em conta o seu tamanho. Ou seja, né, um vetor que representa uma grandeza de valor numérico igual a 10, né, deve ser desenhado com a metade do tamanho de um vetor de tamanho 20. Tranquilo? Então isso aí já deu para a gente entender, né? Então, até mesmo depois a gente começar a plotar esses vetores, né, no espaço, né, a gente vai ver que quando a gente multiplica por um escalar, nada mais que a gente, né, modifica o que? O tamanho deste vetor. Então aqui eu tenho um vetor, né, de 3 unidades e aqui eu tenho um vetor de 4 unidades, certo? São vetores aí que possuem o que? Módulos diferentes, certo? Então o tamanho que desenhamos o vetor representa o que? O seu módulo, né? O tamanho
né, do vetor. Tranquilo, né? As direções de um vetor podem ser definidas como base no sistema de coordenadas, né, escolhido, por exemplo, usando o sistema que cartesiano. Então, as direções do espaço seriam x, y, e um vetor poderia ser escrito como v, né, maiúsculo, ou poderia ser representado aí, né, por um v e um sinal, uma seta em cima, que isso também indica um vetor, certo? E pode ser definidas aí, né? Aqui a gente já viu, o sentido, por sua vez, diz respeito à seta na ponta do vetor, né? Que significa, que o indica, podendo ser tanto positivo como negativo. Então a gente tem a direção horizontal, né? Direção vertical, também pode ser representado uma direção diagonal, né? Esse vetor. Que aqui nesse eixo positivo, no primeiro quadrante, né, vamos dizer aqui que a gente tem um sentido positivo, né, para a esquerda o sentido negativo, né, para cima aqui a gente tem, né, a parte, né, positiva e para baixo a parte negativa. Certo? Então, quando escrevemos, pessoal, que o vetor é definido por suas coordenadas x e y, dizemos que x e y são o quê? As suas componentes horizontal e vertical, respectivamente. Tranquilo? Então, quando um vetor encontra-se inclinado sem coincidir com qualquer um dos eixos do vetor, né, dos eixos do sistema de coordenada, é possível determinar o tamanho de suas componentes. São, para tanto, basta conhecer o que? Né? O nosso ângulo θ, formado entre o vetor e a direção horizontal e o módulo do vetor. Então aqui a gente tem, né, o vetor, a gente vai ver daqui para frente, que ele vai ser representado aí, né, por uma letra e o sinal, né, uma seta indicando um vetor. Então o vetor aqui ele tem uma projeção, né, no sistema de coordenadas, certo? No seu eixo x, né, e o seu eixo y aí. Então, tranquilo, né? Para a gente calcular essas componentes, pessoal, é muito simples, né? É necessário fazer o seguinte cálculo, certo? Se a gente tem aqui, né, vamos aqui ao eixo y, né? Se a gente tem aqui o eixo x e aqui o eixo y, a gente precisa conhecer esse ângulo θ. Então, nada mais o que, né, que esse AX vai ser igual ao que? Ao módulo desse vetor, certo? Que é o A, o vetor A, vezes quem? Né? O AX ele é o que? O cateto oposto ou o cateto adjacente, né, ao ângulo aí. Né? E ele é um cateto adjacente, então a gente vai ser o que? Cosseno de θ. Então nada mais que AX vai ser o módulo de A, certo? Esse vetor, módulo do vetor A, vezes o cosseno de θ. E se fosse relacionado ao y, o y é o que? Né? Aqui a gente tem, essa parte aqui é o que? É o cateto oposto. E quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é essa medida aqui, ó, que está aqui, que é chamada de delta de AY. Então, AY vai ser o que? Né? O módulo de A vezes quem? Se o cateto oposto é o que? É o seno de θ. Então, com essas duas informações, a gente consegue encontrar, né, vamos dizer, a projeção, né, desse eixo, né, desse módulo aqui, desse vetor A. Então, beleza, com base nos componentes AX e AY de um vetor, é possível calcular o seu módulo e tamanho, né, o tamanho que é o nosso módulo. Para isso, precisamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, uma vez que as componentes são perpendiculares entre si. Então, perpendicular, né, quer dizer que ele é perpendicular a essa parte horizontal, ela forma um ângulo de 90 graus, certo? Então, para a gente calcular o tamanho, o módulo desse vetor, né, com base com AX, né, e AY, calcular o seu módulo, certo? Então, para calcular o módulo de A, né, que no caso aqui a gente tem o quê? Que, vamos supor que foi dada que o vetor A é igual a 2, a 20 centímetros, certo? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o vetor vale 20 centímetros.
mas o módulo dele não é 20 centímetros. Certo? Então não podemos confundir com, né, o valor do vetor com o módulo desse vetor. Então quando a gente encontra essas AX e AY, né, a gente consegue descobrir o que? O módulo deste vetor A. Então o módulo deste vetor A, né, a gente representa ele dessa seguinte forma, né, o módulo do vetor A, como que? Como né, o teorema de Pitágoras, né, a raiz quadrado, que é de ax quadrado, mais ay quadrado, né, nós encontramos aí, né, o módulo de A. Então, beleza, né? O que é um vetor resultante? Né? Um vetor resultante é o nome dado ao vetor que se obtém após realizar-se aqui uma soma vetorial. O que seria uma soma vetorial? Né? Eu tenho aqui, vamos dizer, um vetor, né? O módulo desse vetor vale 3, certo? E o módulo vetor B vale 4. A soma vetorial desse módulo é igual a 7. Então, isso não existe, certo? Então, para a gente calcular essa resultante, não é essa forma. A gente não soma os vetores. Então, o vetor resultante é o nome dado aí após realizar a soma vetorial. Na soma vetorial, devemos considerar o quê? Né? O módulo, direção e o sentido dos vetores para a gente encontrar o quê? Né? Esse vetor resultante aí. Então, aqui algum exemplo, né, de operações com vetores, né? Soma de vetores aí. Né? Vetores paralelos são aqueles que se encontram na mesma direção ou no mesmo sentido. Então aqui temos dois vetores paralelos, né, que consequentemente possuem o mesmo módulo, né, mesma direção, o mesmo sentido, ou também, né, nem sempre pode apresentar o que? O mesmo módulo. Às vezes B é maior do que A, assim vice-versa. Então o ângulo formado entre vetores é sempre o que? Nulo. Então observa aqui que a gente não tem ângulo nenhum, né? O ângulo é nulo. Então caso esses vetores tenham também o mesmo módulo, dizendo que se trata de vetores iguais, né? Como eu acabei de falar. Né? No caso aqui a gente tem vetores iguais, né? Que possuem o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Tranquilo? Então, para encontrar a resultante desse vetor, basta somarmos o módulo de cada um. Né? A gente encontrar o que? O módulo, certo? A resultante, a gente soma o módulo de cada um. Além disso, o vetor resultante estará na mesma direção e sentido dos vetores paralelos. E seu tamanho deverá ser o tamanho dos dois vetores originários aí. Então, neste caso aqui, a gente faz a soma, né? O que é essa resultante? Né? Essa resultante é a soma entre o módulo, certo? O módulo desse vetor mais esse vetor, certo? Vamos supor que aqui eu tenho, né, 6 unidades, né? Aqui eu tenho que seja 3 unidades. Então a soma desses dois vetores, né, é o que? Né? Esse vetor resultante vai ser 6 unidades mais 3 unidades, isso vai ser igual a 9 unidades. Então aqui somando o módulo deste vetor. Então beleza, né? Neste caso, o vetor resultante terá sua direção e sentido determinados pelo vetor de maior módulo e poder ser calculado por meio da seguinte forma. Então o vetor resultante, certo, vai ser igual ao quê? Né? Calculado, certo? Determinados vetores de maior módulo, né? A gente vai pegar o maior módulo. Então aqui o vetor A menos o vetor B. Então tranquilo, né? Então pela soma de vetores, pessoal, né? A gente tem aí chamado método poligonal. O que é um polígono? Né? Polígono é uma figura plana, né? Fechada, certo? Então podemos observar aqui que a gente tem o que? Um vetor A, o vetor B, certo? E o vetor C. E o vetor soma, né? A soma aí desses vetores vai ser o que? Né? Essa diagonal aqui, né? Que é onde a gente tem o início, certo?
a gente sempre liga esse vetor soma, né, com o final desses vetores. Então o vetor A saiu daqui, o vetor B, C é o final, então eu ligo o início com o fim, então aqui nós temos o vetor soma. O vetor soma seria somar todos esses vetores aqui? Não. Então, eis o perigo, né? Eis o cuidado que precisa tomar, né, quando se fala em soma de vetores. Então, beleza. O que é a soma de vetores? Né? Como a gente já viu, não se dão pela soma o quê? Algébrica. A gente não vai somar aí 3 unidades, mais 3, mais 3. Né? A gente não vai somar isso daí. Mas sim fazer o quê? Né? Utilizando aí o teorema de Pitágoras. Isso, pessoal, utilizando o quê? O método poligonal, certo? Então aqui a gente tem o vetor soma e a gente consegue aqui ver que nós temos o que, né? Um triângulo retângulo. Então através desse triângulo retângulo a gente tem o valor de x, né? O valor de y. E o intuito é o que? Encontrar o que? Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. O intuito é de achar esse vetor que está inclinado, né? Porque a gente pegar e colocar um vetor aqui na horizontal, não ficou bem na horizontal, né? A gente colocar ele na horizontal aí e ver qual que é o seu módulo, né? Qual que é o tamanho deste vetor. A gente sabe que são 1, 2 unidades, certo? Então indicando aí que cada unidade aqui, cada quadradinho desse é 1 centímetro. Então nós temos aí que esse módulo desse vetor é 2 centímetros. Tranquilo, e quando ele está inclinado, a gente não consegue saber, né, qual que é o módulo desse vetor, certo? Então, para a gente encontrar a soma desse vetor, que é esse vetor aqui inclinado, a gente utiliza o quê? Né? O teorema de Pitágoras, que vai ser o quê? S ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas quem é x? X aqui, se a gente observar, ó, ele tem o quê? Apenas um quadradinho. Então aqui é uma unidade, né? 1 centímetro, 1 ao quadrado, mais quem? Quem que é a parte de baixo? Ó, uma, duas, três, 4 unidades, 4 centímetros. Então isso aí vai ser o quê, né? Aplico a raiz quadrada deste lado, né? E a raiz quadrada deste lado. Aqui eu elimino o S, vai ser o que? S, né? Que é a soma dos vetores, vai ser igual a raiz quadrada de 17. Então, né? A soma desses vetores vai ser o que? Aproximadamente 4,1231 aí. Então, lembrando, para utilizar, né, o método poligonal, né, é importante que tenhamos o que? Né, tenhamos essa parte quadriculada, né, para a gente conseguir observar, né, quanto vale, né, aproximadamente esses vetores aí. Certo? Então, o método é utilizado quando existem vários vetores, não importando a sua ordem. O intuito do método poligonal é ligar os segmentos de reta para fechar a figura plana, né, que é um polígono aí. Então, aqui a gente tem alguns vetores, né? Temos aqui que o vetor A, né? O vetor A, ele tem um módulo de vetor A, certo? Aqui eu tenho o vetor B, que ele tem um módulo de vetor B. O vetor D, que tem um módulo de vetor D, certo? Então, observando que a gente tem um vetor que tem módulo, certo? Esse vetor A ele possui um módulo de A, possui um sentido, né? Possui uma direção, certo? Então, módulo, direção e sentido. Então, podemos observar aqui que o módulo de B, né? Vetor B. Quem que é o módulo do vetor B? Né, representando o módulo do vetor B, é igual ao quê? Ao tamanho desse vetor. Então, caso aqui pelo método poligonal, aqui a gente consegue observar automaticamente que ela vale o quê? Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, podemos dizer que o módulo do vetor B é igual a 5. E agora podemos também observar, né, quem que é o módulo, né, do vetor A aqui.
ou do vetor E, que a gente tem a mesma, né, que vai ser aqui 3, né, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, que é o mesmo no módulo D, certo? E agora? Né? Para a gente calcular o módulo do vetor E, né? Utilizando o método poligonal, pessoal, né? A gente precisa ter aí um sistema de quadriculado, né? Que é onde a gente consiga encontrar o valor, né? Através aí de um triângulo retângulo, a gente utiliza aí o teorema de Pitágoras, né? A gente encontra o módulo de E. Quem que é o módulo de E, né? Pitágoras. Então, o módulo de E ao quadrado é igual que a soma do quadrado dos seus catetos. Então, imagine que eu tenho somente, né, o vetor. Esse vetor, né, sobre esse quadriculado, a gente sabe o que ele tem altura aqui, o que? De 1, 2, 3, né? 3 centímetros. Né, e tem comprimento aí de 1, 2, 3 e 4. Só que assim, né? A gente sabe essas informações, mas não sabe esse valor desse tamanho, nesse módulo desse vetor, pelo fato que ele está inclinado. Então a gente utiliza aí, né, o teorema de Pitágoras para a gente encontrar esse valor, né, o módulo desse vetor aqui. Então o módulo vetor ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Né, a gente aplica a raiz quadrada aqui, né, e a raiz quadrada aqui. Cancelamos aqui, saiu o módulo módulo vetor E igual o que? A raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar raiz quadrada de 25. Então o módulo do vetor E é igual a 5. Então podemos dizer o que? Que o módulo do vetor A é igual o que? Ao módulo do vetor D, certo? Que é igual ao que? Ao módulo do vetor E, certo? E que isso tudo é igual a 5. Aí podemos observar o quê? Que eles possuem o mesmo modo, mas que não são o quê? Vetores iguais, porque aqui eu tenho um vetor no sentido positivo, certo? E aqui eu tenho um outro vetor, só que ele está apontando para baixo. Podemos concluir que o vetor A é igual ao vetor o quê? I, certo? E não podemos dizer que o vetor A é igual ao vetor E aqui. Que o vetor A é igual ao vetor D é igual ao vetor E. Não são, são diferentes, certo? Como aqui, qual é o módulo do vetor F? Né? O módulo a gente coloca aqui entre módulo, que é igual ao quê? Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5 unidades também, certo? Então isso aí são o quê? São métodos a gente achar o que esses vetores, né? O módulo desse vetor que estão o quê? Numa diagonal. Então podemos concluir o quê? Que os vetores na perpendicular, certo? Que geram aí, né, um ângulo, formam um ângulo de 90 graus, né, é utilizado o que? O teorema de Pitágoras, certo? Então para encontrarmos o vetor resultante de dois vetores perpendiculares, né, devemos ligar o início com o fim. Então temos aqui, né, o vetor A, aqui temos o vetor B, e a resultante a gente liga o início, né, com o fim aí, certo? Então aqui no caso formará uma hipotenusa, né, de um triângulo retângulo, e observe o seguinte, a gente tem aqui, ó, a hipotenusa é o que está oposto ao ângulo, então a resultante aí, né, a soma desses vetores, né, essa resultante, né, quando a gente tem um ângulo de 90 graus, é só aplicar o teorema de Pitágoras sem problema nenhum. Então pode ser usado, né, calculado através de, né, um módulo resultante ao quadrado igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado, certo? Mas e aí, né? E quando a gente tem vetores oblíquos, né, regra do paralelogramo aí, né? São vetores que não se encaixem em nenhum dos casos anteriores, certo? Que podem ser determinados geometricamente pela regra do paralelogramo aí, né? Como na figura aqui.
Então aqui a gente tem um vetor, né, em vermelho, um vetor aqui em azul e temos o que? Né, uma resultante, né, entre esses dois, né, formando um ângulo aqui entre esses dois vetores. Então lembrando, se for 90 graus, a gente utiliza o que? Né, o teorema de Pitágoras, certo? A gente encontra essa resultante, né, ligando o início e o fim aí. Como foi feito aqui. Tranquilo? Mas e agora, né? Quando a gente utiliza essa regra do paralelogramo? Então vamos lá, supondo que sendo θ o ângulo formado entre dois vetores de base azul e vermelho, certo? Então temos aqui a base azul e vermelho, um ângulo aqui, um ângulo θ, certo? O modo do vetor resultante pode ser obtido por meio da próxima fórmula aqui, né? Que essa fórmula aqui, podemos dizer que é a fórmula, a lei dos, né, dos cossenos, certo? Então vai ser o que? R, modo de R ao quadrado é igual ao modo de A ao quadrado, mais o modo de B ao quadrado, mais duas vezes o modo de A, vezes o modo de B, vezes o cosseno de θ. Então isso aqui a gente com modo de a gente calcular aquela resultante, né, daquele vetor, que é pelo método paralelogramo. Então utilizando a lei dos cossenos, né? Na verdade a lei dos cossenos na matemática é o que? Né? Nós temos aqui dois vetores, o vetor A e o vetor B, certo? E aqui a gente tem um vetor S, certo? Que é o vetor resultante, o vetor soma aí. E temos o que? Que temos um ângulo θ, certo? E pela lei dos cossenos na matemática, aí vai ser o que? S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes A vezes B, vezes cosseno de θ. Só que é o seguinte, o ângulo que nos interessa não é o ângulo alfa, né? Na matemática, a gente poderia pegar aqui um triângulo, e este ângulo aqui, ó, né, esse ângulo alfa, para a gente calcular o valor, né, a gente calcular aí os lados, né, desse, né, pela lei dos cossenos, né, a gente faria da seguinte forma, a gente utilizaria aí o que? A lei dos cossenos, que na matemática é menos duas vezes A vezes B, cosseno de φ. Só que o que interessa a gente é o que, né? Aonde encontra esses dois vetores, a gente tem um vértice, e esse vértice a gente tem um ângulo central, e esse ângulo aqui é o ângulo θ. Então o ângulo que nos interessa é o ângulo θ e não o ângulo φ. Certo? Então para a gente observar, se a gente prolongar, né, esse vetor A, a gente pode observar o quê? Que a gente tem aqui esse ângulo é igual o quê? A este ângulo aqui. Então este ângulo aqui fora é o ângulo que é o ângulo θ, que é o que é de importância para a gente. E beleza, e quando a soma dos ângulos, né, o ângulo alfa, né, mais o ângulo θ for igual a 180 graus, podemos dizer que cosseno de alfa é igual a menos cosseno de θ. Então beleza, né? Se cosseno de alfa é igual a menos cosseno de θ, então podemos dizer o quê? Que aqui vai ser menos cosseno de θ, certo? Menos cosseno de θ. E agora, né, através aí dessa importância do método do paralelogramo, vai ficar o que? O S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais duas vezes A vezes B vezes o cosseno de quem agora? Cosseno de θ. Certo? Quem é importante para a gente observar no método do paralelogramo? Né? A importância é o que? É o ângulo θ. E pela, né, definição, né, a soma dos dois ângulos alfa e θ é igual a 180 graus, né, podemos dizer que o cosseno de alfa é igual ao menos cosseno do θ aí. E aí, né, e quando a gente tem, né, a resultante de vários vetores, né, e queremos encontrar o vetor resultante. Então aqui tem todos esses vetores e tem uma resultante aqui, né, que foi ligada aqui do início, né, ao fim desse vetor.
né, o que a gente precisa fazer? Né? Devemos que conectá-los uns aos outros, né, nesse processo que independe da ordem escolhida. Devemos ligar a ponta de um vetor ao início do próximo, certo? No fim, o vetor resultante será aquele que liga o início do primeiro vetor com a ponta do último vetor. Então aqui a gente tem um vetor, né, resultante aí. E para a gente encontrar o que é o módulo desse vetor, somamos o quê? Somamos as componentes x e y de cada um dos seus vetores, né? A, B, C e D. E no fim aplicamos quem? O nosso querido teorema de Pitágoras, né? Que vai ser o quê? O resultante é igual à soma desses vetores, que é A mais B mais C mais D. E os vetores são o quê? Vetor A é igual a x e a y, vetor B, bx, by, vetor C, cx, cy, vetor D, dx, dy. Então o vetor resultante vai ser o quê? A soma dos componentes das coordenadas x e y. Então o valor resultante vai ser ax mais bx mais cx mais dx, né? Isso aqui vai ser a coordenada, né, em x. E quem que será as coordenadas em y? Né? A y mais by mais cy mais dy. Que aqui vai ser a coordenada em y aí. Basicamente isso, certo? Então aqui, ó, nós temos aqui o número 1. Vou fazer o exercício número 1 com vocês, certo? Então foi assim, só para dar uma introdução do que são vetores, né? Depois eu volto na próxima aula, né, para dar um pouquinho mais de ênfase, alguns detalhes um pouco mais diferentes, certo? Frisar algumas coisas mais importantes que a gente vai utilizar, né? Principalmente aí na gente achar um vetor resultante, né, que a gente precisa utilizar o teorema de Pitágoras, né, observar o tipo o tipo do vetor, né, se ele é um vetor aonde a perpendicular desses dois vetores, né, o vértice, ele tem um ângulo de 90 graus, ou tem um ângulo menor do que 90 graus, né, se a gente vai utilizar o método do paralelogramo, se a gente vai utilizar o método aí de Pitágoras, então precisa ser observado dessas seguintes formas. Então aqui, assinale a alternativa que representa corretamente o módulo da resultante de dois vetores. Então, o vetor A e o vetor B, cujas componentes são o que? A, 12, 5 e B, menos 9, menos 1. Então aqui nós temos dois vetores, né, que possuem o que? Né? Cada vetor possui sua coordenada. Então podemos dizer o que agora aqui? Eu tenho o vetor A, né, e o vetor B. Lembrando lá para a gente calcular, né, o vetor, né, a gente precisa somar esses vetores, e para somar esses vetores, basicamente que a gente vai ter esse vetor resultante, vai ser a soma desses vetores. Então eu tenho aqui, ó, o vetor A que possui sua coordenada em x. Lembram lá que a gente tem o vetor A, que a gente tem as coordenadas ax e ay. B, a gente tem as coordenadas bx e by. O que vai ser a soma? Né? O vetor resultante vai ser a soma. A soma vai ser o que? 12. Né? A soma, lembrando lá que o vetor resultante, né, vai ser o que? Né? A x, no caso aqui, vamos supor somente essas duas coordenadas. Né? Essa primeira coordenada. E o que vai ser aqui? Né? O nosso BX, AY e mais BY. Então, aplicando aqui o vetor resultante, quem que é a 12 mais menos 9? Então vai ser 12 menos 9 e 5 mais menos 1. Ó, aqui vai ficar aqui o vetor resultante, né, vai ser aí, ó, 12 mais menos 9 e 5 mais menos 1. Então temos aí que vai ser 12 menos 9, que vai dar 3, e 5 menos 1 aí que vai dar 4. Então agora quando a gente tem a soma desses vetores, certo? Basta aplicar agora o que? O teorema de Pitágoras, né? Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que o vetor resultante ao quadrado é igual ao que? Né? As coordenadas x ao quadrado mais y ao quadrado. No caso aqui 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E temos o que? Que vai ser, né, o vetor
resultante ao quadrado é igual a 9 mais 16. Então, quando a gente tem potenciação, inverso da potenciação, a gente tem a radiciação, certo? Então, o vetor resultante igual a raiz quadrada de 25. Então, podemos concluir que a gente calcular, está pedindo a gente calcular, certo? Né? O módulo da resultante. Então, para a gente calcular o módulo, a gente utiliza o teorema de Pitágoras. Então, o módulo dessa resultante é igual a 5. Então, só pode ser a letra D aí. Certinho, então, né? De acordo com o resultado, a gente encontrou aí que tem o módulo vale 5. Então, vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, né? Alguns aí possuem respostas, certo? Alguns não. Mas eu vou fazer esse um aqui com vocês. Dois vetores com módulos iguais 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, dois módulos, né? Dois vetores aí que possuem módulo, né? Vamos chamar um de 3, outro de 2. E aqui, né, um vetor resultante. Certo? E aí, quando a gente tem esse método aqui, pessoal, o que a gente precisa aplicar? Não é 90 graus. Se não é 90, então ele é o que? Menor do que 90, estamos utilizando a lei dos paralelogramos. Mas voltando um pouquinho no paralelogramo aqui, pessoal, né? Por que um paralelogramo, né? Paralelogramo que significa que os seus lados são o quê? Paralelos. Certo? Então podemos dizer o que eu tenho o vetor A, né, o vetor B, é aqui o ângulo θ, e esse S, o vetor soma, o vetor resultante. E se a gente rebater, né, esse vetor A aqui, né, e fazer uma tracejada, né, projetando esse vetor deste lado aqui, então nós temos aqui. E se a gente pegar o vetor B e projetar ele aqui, ó, é o mesmo vetor, certo? Então, ó, se torna aí, né, comutativo, né, ou também associativo, certo? Então, aqui o vetor B é o mesmo que está aqui, se eu projetar ele aqui, e esse vetor A é o mesmo que está aqui, paralelo. Então, por isso que diz o que? Método paralelogramo, porque é de forma associativa aqui. Né? Então aqui a gente pode rebater esse vetor é o mesmo que está aqui, e esse aqui é o mesmo que está aqui. Então por isso que dissemos aí que é o método do paralelogramo aí. Certo? Então aqui a gente tem aqui, ó, né, o vetor, vamos chamar o vetor A, né, o módulo desse vetor A é igual a 3, e o módulo desse vetor B é igual a 2. Podemos observar que esse vetor B, se a gente rebater ele aqui, ó, tracejar ele aqui, ele é o mesmo vetor. E se a gente pegar esse vetor aqui e esboçar ele aqui, ele também é o mesmo vetor. Então por isso que a gente aplica o quê? Né? O método paralelogramo, aqui a gente tem o ângulo θ, que é o que nos interessa. Se a gente prolongar um pouquinho este ângulo, né? Aqui a gente tem um ângulo alfa, e se a gente prolongar mais esse, né? Se a gente prolongar esse módulo aqui, então a gente tem que este ângulo aqui não é o mesmo ângulo aqui interno, e é o ângulo que nos interessa. Então aqui é o nosso ângulo θ, né? Que cosseno de alfa, né? Como falado, cosseno de alfa é igual ao menos cosseno de θ aí. Então utilizamos aí, né, o método do paralelogramo, utilizando a fórmula do lei dos cossenos, certo? Considerando o ângulo vetor de 60 graus, dessa forma deveremos fazer o seguinte cálculo aí, que o resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b, vezes o cosseno de θ. Então, tirando as informações aqui, aqui no caso seria o módulo de A, certo? Mais o módulo de B, mais 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno de θ. O que é o módulo de A? 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 3, vezes o cosseno de 60, certo? Cosseno de 60 graus é 0,5, é meio,
certo? Então aqui vai ser a resultante, certo? O módulo desse vetor resultante, certo? Vamos colocar o módulo desse vetor resultante, vai ser 4 mais 9, né? Mais 12 vezes 0,5. Então temos aí que o módulo desse vetor vai ser igual a raiz quadrada de 19, né? Que vai ser aproximadamente, né? Aí 4,36 arredondados. Certo? Exercício 2, né? Vou deixar para vocês fazerem aí o exercício 2, 3, né? Alguns têm respostas, alguns não. Então eu volto na próxima aula para explicar um pouco melhor, certo? Para a gente entrar aí em noções geométricas de vetores, né? Onde a gente vai começar a trabalhar com essa parte aí, né? De multiplicação escalar, certo? A gente plotar esse vetor num plano em R2 e em R3. Tranquilo? Então, basicamente isso. Tem uma série de exercícios. Qualquer dúvida que tiverem, né, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum. Então, isso aí é uma parte introdutória sobre vetores, né? Então, como vocês já tiveram esses vetores, então eu dei mais, né? É só uma ideia, né, uma ilustração, né, para a gente recordar o que já foi aprendido. Tranquilo? Então é só fazer um exercício aí, né? Eu volto na próxima aula. Vou dar, né? Vocês já conseguiram perceber que eu deixo vocês, né, pensarem um pouquinho, analisarem. Né, eu volto na próxima aula para demonstrar para vocês alguns exemplos mais, né, mais concretos, que vão dar uma visão um pouco melhor para vocês, né? Algumas definições um pouco diferentes, tá bom? Então, né, por essa aula, né, só isso aí. Qualquer dúvida aí, fica uma série de exercícios aí para vocês fazerem, né, só para a gente lembrar o que são um vetor, né, como achar aí essa projeção, né, com ângulos, certo? Como utilizar a lei dos cossenos, como identificar que a gente está usando um método paralelogramo, o que é o método paralelogramo, né, como achar aí, né, o tamanho de um vetor que esteja na diagonal, tranquilo? Então, basicamente, um grande abraço aí, né, um bom final de semana a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço.